capítulo 3, verso 17 a seguir. Deus seja louvado por tudo isso. Que a nossa família continue no altar de Deus. É o lugar aonde a nossa família deve estar. Que o ambiente de culto aqui seja um ambiente realmente para agradar aquele que nos alistou, né? Aquele que nos chamou, aquele que pagou o alto preço pela nossa vida, né? Que juntos nós possamos oferecer a Ele um grande culto de adoração, porque Ele é merecedor de tudo isso. Amém, queridos? Muito bem. Tiago capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Que nesta noite de domingo, possamos juntos exercitar essa paz e desejar esta sabedoria que ela vem do alto, que ela é primeiramente pura, ela é tratável, ela é sem parcialidade, ela é cheia de bons frutos. Por isto eu acredito que juntos nós vamos oferecer ao nosso Deus o nosso melhor. Amém? Vamos orar juntos, irmãos, em nome de Jesus. Que você possa agora expressar palavras de amor, palavras de gratidão, palavras que continuam a engrandecer ao Senhor sobre tudo e sobre todos. Você pode então fechar os teus olhos, erguer tuas mãos aos céus e começar a proferir palavras que engrandecem aquele que nos chamou, aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Você pode agora começar a declarar com a sua voz toda a sua gratidão e falar para o Senhor o porquê você está aqui. Qual o motivo que nos trouxe nesta noite aqui no templo da Igreja Quadrangular Central? Que você possa nesta hora erguer a sua voz, possamos juntos alçar a nossa voz e declarar a grandeza do Senhor no nosso meio. Bendito é o teu nome, bendita é a tua palavra, bendito é o Senhor sobre os céus e a terra, e não há outro além de ti, não há outro que se compare à tua grandeza. Nossas famílias se reúnem nesta noite de domingo, aqui no templo, para oferecer ao Senhor um culto racional. Por isso nós procuramos entender e viver o que está escrito no Salmo número 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque este homem, esta mulher, será comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu creio, meu Deus, que esta noite, este culto da família, é um culto para nós alcançarmos prosperidade. Este Salmo número 1, meu Deus, ele fala daqueles que são plantados junto a ribeiros de águas. Este Salmo diz que estes dão o seu fruto na estação própria, e que também tudo o que fizerem haverá prosperidade. Haja, meu Deus, neste momento uma prosperidade muito grande no que diz respeito à sabedoria que nós acabamos de ler na carta de Tiago.
que haja, meu Deus, uma prosperidade muito grande em relação ao entendimento que nós buscamos ter no Senhor, na sua palavra, no seu propósito e no culto, meu Deus, ao qual nós estamos. Nós rendemos graças ao Senhor em família, e é neste momento também que nós viemos a Ti pedir perdão pelos nossos pecados. Nós viemos ao Senhor nesta hora com ações de graças, mas também com um coração contrito, com um coração quebrantado diante do Teu altar, reconhecendo, ó meu Deus, as nossas falhas, reconhecendo, meu Deus, muitas vezes quando nós erramos, quando nós cometemos um ato, ou seja em atitude, ou seja em palavra, e que isto veio desagradar ao Senhor, ou ao longo destes dias tem desagradado ao Senhor. É nesta hora que nós levantamos as nossas mãos aos céus, e por misericórdia nós pedimos ao Senhor: perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, para que a adoração, o louvor que vai sair dos nossos lábios em direção aos céus, possam chegar ao Senhor como um cheiro suave às suas narinas. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra em Isaías capítulo 41 versículo 10 diz: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, sou eu que te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eu creio, meu Deus, nesta palavra, assim como o Senhor encorajou a Isaías, o Senhor também certamente estará encorajando as famílias que estão aqui nesta noite, para, ó meu Deus, aquilo que está bom possa ainda melhorar cada vez mais. Nós oramos ao Senhor nesta hora por todos os casais que estão presentes aqui. Oramos ao Senhor, meu Deus, para que a Tua bondade, a Tua misericórdia alcance a cada casal que aqui está, tanto o homem quanto a mulher, tanto o marido quanto a esposa. E o Senhor os agracie nesta noite com a Tua palavra mais uma vez, penetrando o coração, penetrando, meu Deus, a alma e o espírito desta pessoa, como está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo 12, a Tua palavra é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções que há no coração. A esta palavra, meu Deus, que nós fazemos menção de João capítulo 14 versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje nós estamos nesse lugar, no templo, em culto público, porque nós entendemos que só existe um caminho, e este caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Em tempos tão difíceis, quando ainda, meu Deus, no Evangelho do Senhor, segundo a que escreveu João, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Nesta noite, meu Deus, o espírito de morte dará lugar à vida, o espírito de guerra dará lugar à paz, o espírito de enfermidade dará lugar à saúde, porque a Tua palavra nos ensina em João: o ladrão não vem senão a matar e a roubar e a destruir, mas Jesus declarou em alto e bom som: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Irmãos, não sei se você já um dia ouviu falar sobre esse versículo de João 10:10. O ladrão não vem senão a matar e a roubar e a destruir. Mas Jesus não destaca a força do ladrão ou o que o ladrão pode fazer. Jesus destaca a sua pessoa.
Jesus destaca-se dizendo: eu vim. O ladrão, ele não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Ok, mas Jesus fala para a igreja do Evangelho Quadrangular Central no culto das 19 horas: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que seja para mim e para você um dos maiores momentos de louvor e adoração da nossa vida, dos últimos tempos, em culto público. Receba essa palavra que o pastor está liberando sobre o seu coração. Jesus não destaca tão somente a força do ladrão, Jesus destaca a sua presença. Eu vim, e se ele veio, vai ter vida e vida em abundância. Você recebe esta palavra? Então demonstre. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé.
dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós,
aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
retenha a sua voz, meus queridos, não retenha a sua voz, adore ao Senhor e diga num coro maravilhoso diante do Senhor: aleluias. Sou aquele que já experimentou e quer um pouco mais do Senhor nessa noite. Aleluias, aquele que deseja pela glória de Deus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias, 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 aleluias. A ti adoração, Senhor, a ti glória, Senhor, a ti honra, Senhor. Aleluia, Senhor, nesse dia e em todos os outros da nossa vida, Senhor, a ti honra, a ti glória, a ti adoração, Senhor. A ti honra, a ti glória e a ti adoração, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Fecha os teus olhos, igreja, por um instante, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar na Tua casa. De poder, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos, Pai amado, e aproveitar dessa atmosfera espiritual que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito Santo, Pai amado, que é notório nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque desde o início dessa reunião o Senhor está falando aos nossos corações, Pai amado. E não é agora que isso se cessará, Pai amado, não é agora que isso acabará, Senhor. Deus amado, esse tempo, Pai amado, é um tempo que nós temos para bendizer e engrandecer ainda mais o Teu nome, Senhor, e entregar a Ti honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, por esse domingo, Pai amado, em que mesmo com chuva, Senhor, nós podemos respirar, Senhor, podemos viver, podemos nos alegrar, Pai amado, podemos, Senhor, chegar a este lugar embaixo da Tua segurança, Senhor, meu Deus. E eu creio, Deus querido, que a Tua verdade, Pai amado, permanecerá, assim como já está em nosso meio, Pai. E a glória do Teu Espírito, Senhor, será sobre as nossas vidas de forma poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos, paz seja convosco, amém? Eu convido você a se assentar, pode ficar à vontade, glórias a Deus. Eu gosto de prestar atenção quando está sendo ministrado o louvor, porque algumas palavras são importantes para que nós venhamos gravar, né? O primeiro hino lá, rompendo em fé. Abra o meu coração e venho me derramar diante da Tua presença, acende a chama e que venha o Teu reino, Senhor. E isso serve como referência das nossas vidas, e essa canção que me chamou mais atenção, eu não sou daqui, para casa eu irei. Aleluias. Há alguns dias atrás nós estávamos um tanto apreensivos pelas questões políticas do nosso país e tudo, e até tive conversando com alguns amigos e a gente falava, né, que nós clamamos Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, e quando as coisas parecem que estão próximas, nós ficamos temerosos em relação a tudo aquilo que é novidade para nós, não é verdade? Quando as coisas parecem que estão chegando na reta final, em que nos aproximamos daquele maravilhoso encontro com Deus, nós ficamos com medo. Por quê? Porque nós estamos presos a essa terra por muitas coisas ainda, mas que essas amarras nessa noite sejam quebradas em nome de Jesus, e a nossa conexão com o céu seja mais forte do que a conexão que nós temos nessa terra. Aleluias. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia lá, meu querido irmão, minha querida irmã, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Eu pedi para você, amado, se conseguir talvez diminuir um pouquinho mais o retorno, que só fica bem alto.
natural de Ur dos Caldeus, filho de Terá, aproximadamente 20ª geração depois de Adão e 10ª depois de Noé. Abraão não foi um homem conhecido pelos seus feitos, porque a Bíblia não narra grandes feitos que ele tenha realizado, diferente de outros grandes homens bíblicos que nós vemos que fizeram muito mais do que Abraão. Mas Abraão é reconhecido e conhecido por nós nos dias de hoje pela obediência. Mas os obedientes também erram. E isso é uma verdade que, mesmo nós não querendo aceitar, ela existe. Abraão teve seu primeiro encontro com Deus com aproximadamente 75 anos, ao qual Deus chega para ele em palavra e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Só que nesse exato momento em que Abraão ouviu essa palavra de Deus, ele já não estava mais na sua terra, porque ele já tinha saído de Ur dos Caldeus e já tinha saído peregrinar junto com os seus pais, com a sua família e com os seus familiares. O capítulo 11, versículo 31 nos diz isso, de Gênesis. Então essa saída da sua terra já tinha acontecido lá com a companhia dos seus pais, da sua família, dos seus bens. Eles já tinham saído a peregrinar. Então quando Deus chega para ele e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrei, ele diz: olha, aparta-te, desliga-te dessa terra, desliga-te desse contexto familiar, desliga-te da tua família e vai, porque eu vou te mostrar o caminho que você tem que trilhar, e você vai para onde eu te conduzi. Nós vemos que desde o início lá do versículo 31 do capítulo 11, Terá com seus filhos, com sua família, inclusive Abraão e a esposa Sarai, ele sai em sentido Canaã. E quando Deus chega e fala para ele isso, ele se desliga da família, abandona tudo, só que ele leva consigo o seu sobrinho. E quando a palavra de Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, não tinha que levar ninguém, porque a família dele era ele e a esposa. Não tinha por que levar o sobrinho junto. E nós vemos no decorrer da leitura que o tempo vai se passando. Acontece um grande período de seca na região de Canaã. Abrão com sua esposa e Ló descem para o Egito. E no Egito Abrão prospera, mas não de uma forma agradável a Deus, tanto que o próprio faraó tem as consequências dos atos que Abraão e a sua esposa cometeram. No momento em que Abraão chega na cidade para preservar sua vida, eles mentem que eles são irmãos ao invés de marido e mulher. Mesmo assim, desse tempo, Abraão ele prospera naquela cidade. Por quê? Porque o faraó, em boa ação em favor de Sarai, ele faz com que Abraão prospere, dando-lhe bens, dando-lhe gado, dando-lhe posses. E no determinado tempo, o faraó descobre a mentira que estava encobrindo aquilo tudo, e ele dispensa Abrão da cidade do Egito. Só que ele diz para Abrão levar tudo que ele tinha conquistado. Então aí começa uma trajetória de uma referência meio que política. Por quê? Porque Abraão, naquele exato momento, ele tinha posses, ele tinha propriedades, ele tinha riquezas. Ele não era mais simplesmente aquele que saiu do lado da família, levou a sua família, levou os seus animais, os seus bens que tinha até a ocasião, mas não, ele era uma pessoa rica. Ele era uma pessoa que passou a ser mais bem vista e mais respeitada pela sociedade. E como tudo que ele tinha foi prosperado, tudo aumentou, tudo cresceu, e assim como também Ló, que estava caminhando com ele, também foi abençoado. E num determinado tempo em que os rebanhos de ambos eram tão grandes, eles não queriam mais disputar terras, decidiram-se por se dividir. Olha, você vai para o lugar que você achar melhor e eu vou para o caminho oposto. Assim disse Abrão para Ló, seu sobrinho. Ló, como a pessoa carnal,
olhou para as campinas verdejantes, os pastos bonitos, e falou: eu vou para cá, porque aqui para mim parece mais proveitoso. Mas pelo contrário, ele não estava indo para um lugar tão proveitoso quanto imaginava, estava indo para a direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão, como já tinha dado a sua palavra, falou: então eu vou para o lado oposto. Foi para o lado oposto, cada um começou a conduzir as suas vidas, o tempo se passou e houve uma guerra entre 9 reis, onde reis se reuniram para guerrear entre os povos, e quando aconteceu esse embate, esse conflito, essa batalha, alguns saíram vitoriosos, os que estavam saindo em vantagem invadiram a cidade de Gomorra e levaram cativos o povo, os bens, as riquezas, e também Ló, que era sobrinho de Abrão, estava na cidade. E quando Abrão fica sabendo desse acontecido, ele fala: não posso deixar, o meu sobrinho veio comigo, ele é minha responsabilidade. Então só aí nós já aprendemos alguma coisa. Que quando você insiste em fazer aquilo que Deus não mandou, é tua responsabilidade. Não é culpa de Deus. Que Deus deu uma palavra para Abrão. Abrão não obedeceu, levou Ló com ele, desrespeitando a palavra de Deus. E a partir do momento que Ló está em perigo, Ló é responsabilidade de Abrão. E a palavra de Deus nos diz que no momento em que Abrão ficou sabendo desse ocorrido, ele reuniu 318 homens nascidos do seu povo, da sua terra, aqueles íntimos da sua casa, armou-os e foi à batalha. Aí é um momento interessante, porque aí sim, esse é um dos pontos altos da história de Abraão, que nós conseguimos ver que uma pessoa sem estratégias militares, ou sem conhecimento de guerra, sem conhecimento algum, simplesmente foi disposto a lutar por algo, a resgatar um ente querido, um familiar, e o seu objetivo foi alcançado. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que aqueles 318 homens, junto com Abrão, conseguiram resgatar não apenas o sobrinho, mas todo o povo que tinha sido levado cativo, todas as riquezas que foram roubadas daquela terra, e depois foram honrados por isso. No contexto bíblico, Abrão se recusa a ficar com as riquezas, porque ele diz que não quer receber o título de quem enriqueceu por mãos de homens, devolve tudo, né, e fica apenas com seus familiares, com seu familiar. Aí, queridos, nós entramos num outro detalhe interessante. Por quê? Porque aquilo que é importante para as nossas vidas, nós temos que lutar, temos que guerrear por aquilo. E às vezes você pode achar bem assim: não existe preparo, não estou preparado para isso, não sou capaz de realizar tal coisa. Não, meu amado, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Então a tua batalha, meu querido, começa no teu íntimo com Deus. Começa clamando ao Senhor e dizendo: Deus, eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. Eu não tenho as armas necessárias, mas o Senhor tem. O Senhor vem com as tuas estratégias, o Senhor vem com o teu armamento sobre a minha vida, o Senhor vem com o teu escudo sobre mim. E meu irmão, quando nós nos armamos com as armas do Senhor, não tem como as coisas darem errado. Apenas, querido, eu digo uma coisa para você: vá à luta. Vá à luta. Tenha coragem, não tenha medo diante dos problemas, das dificuldades. E eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque o medo é uma coisa interessante, porque o medo ele pode ser demonstrado de várias formas. Às vezes é uma ansiedade, uma angústia extrema, uma preocupação, um temor. E a gente trata isso tudo como medo. Assim como o versículo que nós lemos aqui, quando Deus chega para Abrão naquele momento e diz: não tenha medo, Abrão. Talvez não fosse nem esse sentimento que ele estava tendo naquele momento, mas Deus chegou para ele e falou: não tenha medo, acalma o teu coração, eu estou contigo.
E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, mesmo caminhando com Deus, nós nos sentimos angustiados, abatidos, temerosos, ansiosos por coisas que estão ainda por acontecer, e a gente esquece de depositar a nossa confiança em Deus e fala: Deus, está nas tuas mãos, Senhor, eu confio em Ti, me tira esse medo. Me tira esse medo, Senhor. Abraão, queridos, não foi um homem conhecido pelos seus feitos, poucas aparições tiveram. Mas quando ele arma o seu povo, quando ele arma da sua casa e vai pelejar em favor do seu sobrinho, ele disse: eu estou armado e eu vou à luta. E isso nós temos que fazer todos os dias: ir à luta, pelejar, buscar no Senhor, clamar a Deus com todas as nossas forças e ir adiante. Não podemos recuar, não podemos voltar atrás, porque o que o inimigo espera, meu irmão, é que você dê um passo atrás, para que ele levante a bandeira da vitória sobre a tua vida. Mas nessa noite, meu amado, você não vai dar um passo atrás, você vai dar um passo à frente e falar bem assim: Senhor, se o Senhor está comigo, a batalha vai ser ganha, a conquista é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois desse ato em que Abraão, reunido com esses 318 homens, alcançam o seu objetivo, eles têm um encontro com Melquisedeque, aonde Melquisedeque vem com uma palavra de bênção para Abraão. E Abraão lhe entrega todo o dízimo, toda a oferta daquela conquista que foi feita, e de forma honrosa retribui aquele que era o sacerdote do Senhor, porque a Bíblia nos diz isso. Só que depois de tudo isso, meus queridos, Abraão ouviu a voz do seu Senhor, saiu da sua terra, da sua parentela, e foi caminhando sentido o destino que o Senhor estava preparando para ele. Aconteceu o que aconteceu, ele saiu próspero, passou por uma batalha e saiu respeitado. Já era não era mais aquele homem que tinha saído lá de Ur dos Caldeus procurando uma possibilidade de crescimento, uma vida melhor. Não, ali ele já era um homem respeitado, um homem de mais idade. E quando Deus chega para ele aqui, já tinha se passado anos, meus amados. Só que assim como muitos de nós que estamos na caminhada, você talvez olhe para trás e diga: Deus, eu já conquistei um emprego bom, conquistei uma casa boa, conquistei, bens, patrimônios, riquezas, mas eu ainda não estou completo, Senhor. Falta alguma coisa em mim. E faltava alguma coisa para Abraão. Faltava alguma coisa. E aí nós entramos na direção desse culto, que é um culto de família. Porque a família é formada pelo quê, meus irmãos? Por pai, mãe e filhos. A família completa é pai, mãe e filhos. E Abraão chega nesse momento, entristecido dentro da sua cabana. Deus chega para ele numa visão e diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo e a sua recompensa. Eu gostaria que você colocasse lá, meu querido, esse texto na versão Almeida para nós ali, se tiver, por gentileza, porque a minha é na Nova Linguagem, Eu gostaria de fazer um paralelo com os dois textos. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Quando Deus chega para Abraão e diz: olha, não temas, Abraão, eu sou contigo e a sua bênção será grande. Abraão olha para o Senhor em visão, ele estava tendo uma visão nesse momento, assim como o versículo 1 já nos disse, e diz para Deus: Senhor Deus, que mais o Senhor há de me dar? Que mais o Senhor há de me dar? Pois eu ando sem filhos, Senhor. Eu não tenho um herdeiro, eu não tenho uma continuidade da minha história, eu não tenho uma continuidade do meu legado.
E o meu herdeiro é o Eliezer, lá de Damasco. Eu tenho uma preocupação muito grande, por quê? Porque quando se fala de família no altar é complicado, né? E a gente tem que ter essa preocupação muito grande, principalmente quando fala da nossa. Porque quando a gente usa referências de dentro da nossa casa, a gente não quer dizer que a nossa casa é perfeita. Muito pelo contrário, meus irmãos. Nós estamos sujeitos, assim como todos os que aqui estão, a todos os tipos de situações. E a forma com que nós, às vezes, educamos os nossos filhos não é diferente do que a forma com que você educa os seus filhos na sua casa. Ou a forma com que você foi educado ou ensinado. Não é querer dizer que a minha casa é um modelo. Não. É dizer que quando nós estamos em família, as diferenças são corrigidas. Quando nós estamos em família, todas as dificuldades são transpostas. Quando nós estamos em família, a correção acontece. Mas cada um corrige da forma com que acha prudente, não é? Então quando a gente diz da nossa família, não quer dizer que a nossa família é perfeita. Não, não é isso, não é menosprezando as demais famílias. Mas teve alguns dias atrás em que nós temos algumas conversas, às vezes um pouco, muito além, né, do normal. E a gente estava conversando em casa e meu filho perguntou pra gente: o que vai ser da gente em 2032? Eu falei: olha, se você tiver filho e os teus descendentes tiverem filhos, né, homens, né, a gente diz homens por quê? Porque geralmente é o homem que leva o sobrenome dos pais para frente. Porque a mulher, quando casa, geralmente adota o sobrenome do marido e assim ali encerrou, né, entre aspas, né? A gente falou: olha, se você tiver filhos e os teus descendentes também, talvez daqui 100 anos o sobrenome Ferreira ainda exista nessa descendência, né? E daí ele falou, né? Ele falou: eu quero ter um filho para levar para frente. E isso é interessante quando a gente trata sobre isso em casa, meus irmãos. Por quê? Porque isso daí é um princípio de continuidade. E quando Abraão chega para Deus e fala bem assim: Deus, o que o Senhor vai me dar a mais? A única coisa que eu não quero e preciso é um filho, porque eu preciso ter alguém para deixar o meu legado. Eu preciso deixar um legado para alguém. Preciso deixar uma história que seguirá gerações e gerações adiante de mim. E quando Deus chega para ele e responde ali, quando ele diz para Deus: olha, eu vou ler a minha versão aqui, meus amados, só para que vocês vejam a diferença. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, que me adianta todas as bênçãos, se eu nem tenho um filho? Quando eu li isso daqui, me chamou a atenção, meus queridos, porque Abraão chegando e disse para Deus: Deus, não precisa me abençoar mais, porque para mim as tuas bênçãos não vão ser tão importantes se eu não tiver a quem deixar, a quem carregue o meu legado para frente. Porque o Senhor me vem com promessas de que a minha descendência será grande, o meu nome será lembrado, mas como que vai ser lembrado? Daqui 100 anos, quem sabe, se meu filho, igual eu expliquei para meu filho, como que meu nome vai ser lembrado? Versículo 3: não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Naquele tempo era comum, quando existia esterilidade dentro da família, adotava-se um servo que seria o herdeiro e daria continuidade, herdaria as riquezas, os bens, os patrimônios e assim por diante. Então Abraão naquele momento estava convicto que, perante a esterilidade de Sarai, o único que daria continuidade a algo por ele, ou que faria ser lembrado o seu nome, seria o seu mordomo, um funcionário, um servo da sua casa. O Senhor lhe disse então: não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro.
Glórias a Deus. Abraão foi encontrado nesse momento, meus amados, no versículo 15, no capítulo 15, versículo 1, entristecido dentro da sua cabana, angustiado, preocupado, receoso, inseguro, porque para ele tudo tinha conquistado, todas as coisas, todos os bens, um homem com posses, um homem com respeito, mas não tinha para quem deixar tudo aquilo, quem de alguma forma desse continuidade aquilo que Deus proporcionou que ele tivesse. E quando Deus chega para ele e diz lá no versículo 6, versículo 4, não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e esse levará o seu nome, esse será o seu herdeiro. E em seguida levou Abraão para fora. Abraão dentro da sua tenda, encoberto, limitado. Não que nós que estejamos aqui nesse momento estejamos limitados, porque a nossa conexão com Deus, ela excede esse telhado, excede essas paredes, excede os limites geográficos. A liberdade que nós temos com Deus hoje, meus irmãos, depois que o véu foi rompido, foi rasgado de alto a baixo, meus irmãos, não há parede, não há cobertura, não há andares, não há pessoas que possam te impedir de que essa conexão te mantenha alinhado com Deus. E quando Deus chama Abraão, eu imagino que Deus catou Abraão, né, na visão, catou Abraão pelas mãos e falou: vem para fora, Abraão, você está com a tua visão limitada aí dentro dessa cabana, você não consegue enxergar o que eu estou te falando, você não conseguiu entender o que eu estou te falando ainda, você não conseguiu compreender a grandeza da promessa que eu estou te dando agora. E quando ele tira Abraão para fora da cabana, da tenda, ele diz para Abraão bem assim: olha para o céu. Chega de olhar para o lado, irmão. Chega de dar atenção às palavras negativas que as pessoas te falam. Chega de se preocupar com a opinião alheia. Quando o assunto diz respeito ao Senhor Deus, é você e Ele. E a Bíblia nos diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. Olhe para o céu, meus irmãos. Olhe para o céu. E quando Deus fala para Abraão: olha para o céu, Abraão, não olhe para o telhado, não olhe para essa cobertura que te limita, olhe para o céu, para toda essa amplitude que está na sua frente, olhe para o céu. E diz bem assim, ó: e agora, conte as estrelas. Conte essas estrelas. E eu imagino que aquele sorrisinho assim de canto de boca, se é que você consegue. Meus irmãos, nem com o melhor telescópio possível você não consegue ter a integridade da apreciação de todos os astros no céu. Mesmo com aquele céu limpo, não existe hoje uma forma de calcular quantas estrelas nós conseguimos ver a olho nu. Não existe, nem os astrônomos, nem os astrofísicos, nem quem quer que seja conseguiu mensurar essa possibilidade numérica de dizer: olha, você olhando para o céu você vai ver X quantidade de estrelas. Não, porque depende da poluição atmosférica, depende de condições climáticas, depende do brilho até mesmo da lua, da forma com que os demais astros estão organizados. Não é simplesmente eu chegar e olhar para o céu e falar bem assim: 1, 2, 3. Não é possível isso. Os astrônomos dizem que você conseguiria, uma especulação, nós poderíamos talvez enxergar no céu a olho nu, em média, 2.000 estrelas. Mas nós não estamos falando simplesmente desse plano geográfico em que a gente está daqui. Eles dizem que do globo todo você consegue enxergar a olho nu. É uma possibilidade. E como nós não conseguimos estar em todos os lugares diferente de Deus, então a nossa visão realmente é muito limitada. E quando Deus chega para ele e fala bem assim: olha para o céu e conta as estrelas.
Você não vai conseguir contar, porque mais numeroso é o povo que virá de você. Você não poderá contar, porque mais numerosa é a tua descendência. E ainda ele usa um outro paralelo e diz: você consegue contar a areia do mar? A gente não consegue nem segurar a areia da praia na mão, irmãos. Quando você chega na praia, se você tentar segurar, você não consegue. Ela é tão fina que escapa das suas mãos. Como é que você vai contar? Não é possível. E daí, se nós olharmos para esse texto e pensarmos na trajetória bíblica desde aquele tempo, ao qual Deus começou ali a sua obra através de Abraão, com a questão dos seus herdeiros, dos seus filhos, da sua descendência, até agora e até a volta de Cristo, meus irmãos. Hoje nós estamos em média aí 8 bilhões de habitantes, 7 bilhões e alguma coisa, 8 bilhões já. Só que nós estamos contando habitantes vivos, irmãos. Nós já estamos há 2000 anos morrendo gente. E há muito tempo atrás, porque Abraão é de aproximadamente 1800 a.C. Então quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já fizeram parte dessa grande família? É um número incontável, meus irmãos. Só que o que mais chama a atenção em tudo isso, meus amados, é que a promessa de Deus não se limitava a Abraão ou aos seus filhos, porque a promessa que Deus fez a ele conduzia-nos, elevava-nos e leva-nos até a pessoa de Jesus Cristo. Aleluias! A promessa de Deus a Abraão nos leva até Jesus. Versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 4, Romanos 4, Gálatas 3, Hebreus e tantas outras referências, faz referência a esse texto aqui, a essa experiência e eu gostaria de ler com vocês lá Romanos 4, meu querido, por gentileza, coloca lá para nós, faz favor. Que diz respeito à justificação pela fé. Aleluias. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus e por isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não se tornou justo diante aos olhos de Deus, ou foi justificado diante de Deus porque ele tinha realizado grandes obras, não, porque ele creu. Meus irmãos, a grande obra já foi feita. A grande obra já foi feita na cruz do Calvário. Jesus já cumpriu com a grande obra na cruz. Agora cabe a mim e a você crer. E a palavra de Deus nos diz que assim como ele creu, ele foi justificado. Só que o fato de sermos justificados por Deus não significa que nós não vamos errar mais. Não significa que os nossos erros não terão consequências. Não. Simplesmente Deus chega para nós quando nós cremos, quando nós entregamos as nossas vidas diante dele, e diz: a partir de agora eu te justifico, que o sangue do meu filho já pagou pelo teu pecado. Mas a consequência do teu erro, você vai ter que cumprir com ela, porque foi o teu erro. Mas nunca é tarde, meus irmãos, para crer que aquele que entregou a sua vida por nós da cruz do Calvário, Jesus Cristo, é o nosso único e suficiente Salvador. Nunca é tarde, meu querido irmão e minha querida irmã, para entender quem é Jesus em nós e o que Ele pode fazer na nossa história.
Então o Senhor Deus lhe disse: eu sou o Senhor, que te tirou de Ur dos Caldeus. Eu grifei aqui, que te tirei de Ur dos Caldeus. Então não foi naquele momento lá no início do capítulo 12 que Deus fala para Abraão: sai da tua terra. Não, o projeto de Deus já tinha iniciado lá com Terá, lá com seu pai, quando eles decidiram sair com a família deles de Ur dos Caldeus e peregrinar sentido Canaã. Então a obra de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, é perfeita, e às vezes você pode não entender o processo de Deus na tua caminhada. Você pode não entender porque Deus te tirou de um determinado lugar e está te movendo. E está te movendo por um caminho que é incerto na sua mente. Que é incerto, que é diferente, que é desafiador. Mas desde lá de trás, o Senhor já tem propósito contigo. Desde lá de trás, quando Ele te tira daquele determinado lugar que para você era zona de conforto. Mas para Deus não era isso, para Deus era a zona de perdição. Então quando Deus começar a te mover, não tente questionar Deus, tente entender Deus. Chegue para Deus e fale: Deus, qual que é o teu propósito em tudo isso? Por que que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu fui tirado dessa situação, dessa área, desse momento, dessa experiência que eu estava vivendo, e agora estou vivendo algo diferente? E com certeza Deus vai te dizer. Abraão chega e pergunta para Deus no versículo 8. Abraão perguntou: Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato, quando Deus diz sobre as posses, após a saída de Ur dos Caldeus? Daí Deus manda a Abraão pegar os animais, né? Versículo 9, o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, corte-os ao meio e coloque sobre o altar. Só que o tempo foi passando, meus irmãos. Ele fez tudo isso, obedeceu a ordenança do Senhor, e o tempo foi passando. E as aves de rapina desciam, ele corria para espantar, porque não queria que elas atacassem aquele sacrifício que era para Deus. E lendo, estudando tanto a Bíblia quanto outras literaturas que durante essa semana, eu vi que esse ato de caminhar por entre as partes divididas era uma forma de acordo, de selar uma aliança. Quando alguém ia firmar um compromisso com outro, de fé, de palavra, de convicção, faziam isso e caminhavam por entre as partes. Por quê? Porque todo aquele acordo, se quebrado fosse, era culpa de quem quebrou, porque houve ali uma aliança. E ali naquele momento Deus estava fazendo uma aliança com Abraão. Ele fez Abraão esperar. Às vezes você coloca tudo à disposição de Deus, irmãos, e não tem paciência para esperar o agir dele. E a gente tem pressa, e às vezes começamos a nos assustar com as coisas acontecendo ao nosso redor, e ficamos pensando: Deus, mas não vai acontecer. Mas a gente não entende muitas vezes que tudo acontece no tempo dele. Não é no nosso tempo, não é no meu tempo e no teu, é no tempo dele. E Abraão preparou aquele sacrifício, colocou cortados diante do Senhor e esperou. E a noite foi caindo, o sono bateu, e a palavra de Deus nos diz que ele adormeceu. E veio uma escuridão imensa, e veio o sono, e veio o cansaço, e quando isso aconteceu, meus irmãos, veio uma grande fumaça e aquela labareda de fogo e cortava por entre aquele sacrifício. Só que só Deus passou por aquele meio. Enquanto Deus passava por aquilo ali, aquele fogo passando por entre as partes, firmando a aliança, e a palavra de Deus nos diz ali, versículo 17 do capítulo 15, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passar por entre as metades das carcaças. Versículo 18, no início dele. E então
o Senhor fez uma aliança com Abrão. Tudo que tinha sido prometido, meus irmãos, todas as consequências daquela promessa e daquele acordo, Deus assumiu em si mesmo. Falou bem assim: agora é comigo, eu prometi, eu vou cumprir. Porque se eu não cumprir, a culpa está sobre mim. Só que se você olhar um pouquinho mais também, você vai perceber que ali ele fala sobre o período de escravidão do povo, sobre as gerações que passariam, quanto tempo eles demorariam para herdar a terra prometida. Então, todas essas consequências, Deus falou bem assim: é comigo. Eu estou firmando uma aliança contigo, Abrão. Não é você comigo, é eu. Porque, meus irmãos, para falar bem a verdade, o que cabe a nós é simplesmente crer. Porque de nós mesmos não temos nada sequer para oferecer para Deus, a não ser a nossa obediência, a não ser a nossa fé e a nossa confiança de que o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Glórias a Deus. Abraão recebeu essa promessa de Deus com aproximadamente 85 anos, não soube esperar o cumprir de Deus, ou faltou sabedoria tanto da parte dele quanto da parte de Sarai, e nasceu de todo esse processo o filho Ismael, que muito bem a missionária Elza pregou no último final de semana aqui para nós. Também fez referência ao texto bíblico do nascimento de Ismael. E depois do nascimento de Ismael, Deus cumpriu com a sua palavra e nasceu Isaac. Aquele que, tempo depois, seria requerido por Deus como sacrifício de fé e obediência. E às vezes aí a gente entende, né, que muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom para nós, ou que a gente deseja tanto e você acha que Deus te deu porque você merecia, quando Deus pede para você colocar isso daí na mesa, para nós, né, colocarmos isso na mesa, a gente fica pensando: poxa, mas não foi Deus que deu. Se Deus que deu, Ele não deveria querer de volta. Mas Deus chega para Abrão e fala bem assim: eu quero o teu filho como sacrifício. Aquele que vai levar o teu legado, eu quero ele sobre o altar. Por fim, Deus proveu o sacrifício. E o ato de fé de Abrão é recompensado. Através deste veio Jacó e Esaú, as tribos de Israel, gerações e gerações, e aqui estamos nós, meus irmãos. Glórias a Deus. Quando tudo parecia perdido, quando não havia mais expectativa, quando o medo bateu a porta, quando a tristeza te encurralou embaixo da cabana, o Senhor vem, te pega pela mão e te diz: sai para fora. Olha para esse céu, existe muito mais do que você está vendo aí dentro. Não fique enclausurado no medo, não fique preso nas preocupações. Não ache que o mundinho em que você talvez se colocou é o limite para a tua vida, não. Deus tem muito mais, e Ele te chama para fora. Aleluias. Coloque-se sobre os teus pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar juntamente contigo, meu irmão e minha irmã. Você que porventura
está se sentindo acuado, você que porventura está se sentindo amedrontado diante das dificuldades, você que está se sentindo temeroso diante das mudanças que estão por vir ou que já estão acontecendo na tua vida,